Olá, boa tarde. Meu nome é Luciana Teixeira e hoje eu vou apresentar meu projeto de doutorado intitulado Efeito da pectina cítrica modificada na colite ulcerativa, análise em modelos experimentais in vivo e in vitro. Sou doutoranda pelo Programa de Biologia Estrutural Funcional, sob orientação da professora doutora Cristiane Damagil. Vou fazer uma breve introdução sobre doenças inflamatórias intestinais. Doenças inflamatórias intestinais, ou DII, são condições crônicas que afetam o trato gastrointestinal. As duas principais formas são a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Ambas atingem milhões de pessoas no mundo, causando dor abdominal, diarreia persistente e perda de peso. Um dos maiores desafios é que não existe cura definitiva, apenas tratamentos para controlar os sintomas. Agora nós vamos falar especificamente da colite ulcerativa. Ela é caracterizada por uma inflamação contínua, restrita ao colo e reto, tem início entre 30 e 40 anos, não tem diferença entre homens e mulheres e os principais sintomas incluem diarreia, dor abdominal e fadiga. A gravidade está relacionada à extensão da inflamação. Aqui está mostrando nesse esquema que ela pode atingir o reto, a parte final do colo ou uma extensão maior. E é isso que a gente fala da extensão da inflamação. E por isso o diagnóstico precoce é tão importante. Aqui nós vemos uma imagem endoscópica de colite ulcerativa ativa. É possível observar o aspecto avermelhado da mucosa, áreas de ulceração e perda de arquitetura normal. Esse exame ele é fundamental para o diagnóstico, o estadiamento, ou seja, saber em qual estágio está a doença e o acompanhamento clínico. Bom, nós vamos falar agora sobre a fisiopatologia da colite ulcerativa. Aqui nesse desenho esquemático, do lado esquerdo, nós temos o intestino normal e o lado direito com colite. Olhando o normal, a gente observa as criptas bem organizadas e, que é mais importante, a barreira epitelial aqui está íntegra, isolando totalmente a mucosa do lume intestinal. Já no lado direito, o primeiro evento que acontece é a quebra da barreira epitelial. Então, quebra-se a barreira e aumenta a permeabilidade. O que significa isso? Essa barreira se torna permeável ao conteúdo luminal. Isso expõe o organismo aos antígenos luminais e componentes da microbiota. A partir daí, células imunes, como células dendríticas, apresentadoras de antígenos, são ativadas, a liberação de citocinas pró-inflamatórias, e isso leva a uma inflamação crônica e dano tecidual característico da doença. Já pegando o gancho do assunto, eu vou falar agora do modelo experimental, que é a colite induzida por DSS. Então, para investigar essa doença em laboratório, usamos esse modelo experimental de indução por DSS. DSS quer dizer dextransulfato de sódio. Ele é um polissacarídeo sulfatado, aqui a fórmula estrutural dele. Então, é um modelo fácil de fazer, porque o DSS ele é adicionado na água de bebê, ele causa alterações semelhantes ao observado em pacientes e e permite que a gente acompanhe a progressão da doença. Então, de forma muito semelhante à fisiopatologia da colite, é a indução por DSS. Então, o DSS ele vai o quê? Perturbar, interromper, ele vai quebrar a barreira de muco protetora. Com isso, ele vai quebrar a barreira epitelial. Novamente, a entrada de patógenos no lume vão entrar na mucosa e começar todo o processo inflamatório. Vamos conhecer agora sobre a galectina 3 ou HO3, né, estrutura e função. Então, a galectina 3 faz parte de uma grande família das galectinas, é uma proteína da família das lectinas. À esquerda, nós temos a forma monomérica, onde ela tem um domínio C-terminal, chamado CDR, e essa sigla significa domínio de reconhecimento de carboidrato, e uma cauda N-terminal. À direita, um pouquinho mais de detalhe, nós vemos que no domínio C-terminal é onde se liga os beta-galactosídeos, os açúcares que estão presentes na superfície celular das células e na matriz extracelular. Já no domínio N-terminal, ela permite que várias moléculas se associem entre si, formando oligômeros.
E devido a essa propriedade estrutural, essa proteína pode se ligar a vários ligandes e formando redes, participando de processos como comunicação intracelular, regulação da resposta imune, controle da inflamação, manutenção da integridade tecidual e, em excesso, ela favorece inflamação e dano tecidual. Bom, como o título está aí, né? Pectina cítrica modificada como inibidor da HO3. Então, vamos conhecer a pectina cítrica modificada. Ela é uma fibra insolúvel extraída de frutas cítricas. Então, sabe aquele fiapinho da mexerica ou bagaço da laranja? Então, é riquíssimo em pectina. Então, nós sabemos que na nossa alimentação a gente tem que comer muita fibra para ajudar aí a formação do bolo fecal. E essa fibra ela passa um processo de modificação, né? Por isso que é pectina cítrica modificada. Então, ela passa um processo de acidificação e nesse processo, depois, ela se torna biodisponível, se torna solúvel e se torna absorvível, se tornando biologicamente ativa. E o ponto importante é que a pectina cítrica modificada, ela consegue se ligar diretamente ao domínio CDR da galectina 3 por ser um açúcar, impedindo a sua interação com ligandes de carboidratos. Na prática, isso significa que ela realmente funciona como um inibidor HO3. Com isso, conseguimos reduzir os efeitos pró-inflamatórios dessa proteína, modulando a resposta imune. Vou falar agora de forma bem sucinta materiais e métodos. Então, os experimentos foram realizados com camundongos machos da linhagem C57BL6, dividido em 4 grupos principais. O grupo controle, o grupo DSS, em que a colite foi induzida a 3% na HDPB por 5 dias, o grupo que tomou pectina, cítrica modificada, por gavagem orogástrica, na dose de 100 mg por quilo, dose diária, durante 7 dias. Grupo MCP mais DSS, que recebeu tratamento com pectina cítrica modificada e em seguida submetido à indução da colite. E além disso, utilizamos camundongos nocaute para galectina 3, divididos também em 2 grupos, controle e DSS. Ainda em materiais e métodos, aqui temos o fluxo experimental do estudo. Então, após a indução da colite, realizamos a eutanásia, coletamos o colo dos animais e baço, por ser um importante órgão linfóide, processamos o tecido em parafina e realizamos as análises histológicas para avaliar alterações estruturais e inflamatórias. Também quantificamos as citocinas por multiplex, o que nos permitiu investigar o perfil imune envolvido. Resultados, né? Bom, nos resultados macroscópicos, observamos que a colite induzida resultou em encurtamento significativo do cólon. Então, aqui o wild-type e o wild-type com DSS. Então, o colo encurtou em relação ao controle. Esse é um parâmetro clássico da inflamação induzida por DSS. Bom, já no grupo tratado com pectina cítrica modificada, o encurtamento foi atenuado, indicando um efeito protetor do tratamento já nesse nível inicial da análise. Então, observando aqui o MCP com DSS. Então, o encurtamento foi menor comparado ao colite do grupo controle. Na análise histológica, vemos como a doença afeta a arquitetura do colo. Em A, o tecido controle, a estrutura está bem preservada, as criptas bem organizadas e as células caliciformes visíveis. Em B, é uma colite moderada, já aparece infiltração inflamatória, edema e desorganização das criptas. Em C, a colite grave, ocorre a erosão epitelial, intensa infiltração de células inflamatórias e perda total da arquitetura. A primeira vez que eu vi o tecido, né, minhas primeiras lâminas e via o grupo colite, eu fiquei assim, nossa, será que eu estraguei o material na hora de retirar? Não tomei cuidado, porque é realmente um pouco até assustador você não ver mucosa nenhuma.
E chegando ao final, conclusões e agradecimentos, conclusão parcial em relação ao modelo, ok? Então, nossos resultados reforçam o papel importante da galectina 3 na fisiopatologia da colite ulcerativa, mostra também que a pectina cítrica modificada exerce um efeito protetor, reduzindo a inflamação e preservando a estrutura tecidual, e também que a inibição da GAL3 pode ser uma estratégia terapêutica promissora, mas que ainda é necessário muito estudo. Agradeço enormemente a minha orientadora, a professora doutora Cristiane Damagil, a equipe do laboratório e a instituição que apoia esse trabalho. Muito obrigada pela atenção.